Esse vídeo foi feito a pedido de uma inscrita e ela gostaria de saber a fazer esse tipo de efeito. Então vou começar ensinando a fazer esse efeito de elementos passando por trás da pessoa. Abra o CapCut e crie um novo projeto. E ao clicar em novo projeto, sua galeria de imagens e vídeos irá aparecer. Basta você escolher o vídeo que você queira estar trabalhando ou até mesmo a imagem que você queira estar fazendo esse efeito. Neste meu exemplo aqui de tutorial, eu vou estar selecionando uma imagem que eu achei lá no Pexels. Caso você não saiba o que é Pexels, é um site onde você encontra imagens e vídeos gratuitos, sem direitos autorais. Já com o vídeo aqui incluído em meu projeto, basta eu estar selecionando ele. Então eu vou clicar em cima do vídeo, porque a gente vai fazer um processo aqui bem interessante. Como dito anteriormente, agora eu vou estar selecionando o vídeo e vou deslizar o meu dedo aqui nessa aba aqui abaixo, procurando uma função chamada copiar. Eu vou seguir deslizando o dedo aqui até a opção copiar aparecer para mim. Aqui ó, apareceu, agora basta eu selecionar ela. E como o próprio nome da função já diz, copiar, ou seja, vamos duplicar o vídeo em nossa timeline. No vídeo aqui na qual eu tirei a cópia, vou estar clicando em cima dele e tentando arrastar ele para baixo, mas como você pode ver, ele não vai para baixo do outro vídeo, ele fica meio que bugado. Isso aqui não vai adiantar você tentar clicar em cima dele e arrastar ele para baixo que ele não vai ir. Então só existe uma maneira de eu levar este vídeo para baixo do outro vídeo, que será fazendo deste modo. Vou estar clicando em cima dele e ao clicar nesse vídeo aqui que a gente tirou a cópia, eu vou estar deslizando meu dedo aqui embaixo e procurando uma função chamada camada. E só desta maneira aqui no CapCut que eu vou conseguir arrastar esse vídeo para baixo do outro vídeo, do vídeo original. Agora sim, agora o CapCut liberou para que eu possa arrastar o vídeo para baixo do outro vídeo. Então eu vou levar esse vídeo aqui, que é a cópia, para o início do vídeo original. Tem que ficar bem alinhado, tem que ficar sincronizado. Se não ficar sincronizado com o vídeo de cima, a sua edição vai ficar bem estranha e você não vai gostar do resultado. Então fique bem atento na hora de sincronizar aqui uma imagem com a outra. Aqui ó, está bem alinhada, pronto, vou deixar desse jeito aqui mesmo. Aqui vai mais uma dica. No caso, se eu achar que o vídeo não está sincronizado, o que eu devo fazer? Muito simples, eu vou estar selecionando o vídeo, vou deslizar meu dedo aqui embaixo e vou estar buscando uma opção com o nome de opacidade. Vou selecionar a opacidade e vou arrastar essa agulha aqui para diminuir a opacidade. Assim eu consigo saber se um vídeo está sincronizado com o outro. Neste meu teste eu vi que o vídeo está bem sincronizado, então eu vou voltar aqui a opacidade até o final. Se porventura você fazer o teste de opacidade e ver que um vídeo não está sincronizado com o outro, você vai ter que alinhar novamente o vídeo lá na sua timeline. É de extrema importância que um vídeo esteja sincronizado com outro vídeo para que o resultado da sua edição fique bem profissional. Com o vídeo que foi copiado selecionado, vou estar procurando a opção recorte. E agora vou estar selecionando a opção remover fundo. E ao clicar em remover fundo, o que você precisa fazer agora é esperar que o próprio CapCut remova o fundo. Vai aparecer esta mensagem com um número de porcentagem no final. Basta esperar que o processo seja concluído. Se possível, para um melhor resultado, não feche o aplicativo enquanto o processo de remoção de plano de fundo está sendo feito. Enquanto eu espero aqui o processo ser concluído em 100%, por que você não se inscreve no canal para apoiar o nosso trabalho? E por falar em apoio, gostaria muito de agradecer cada um de vocês que estão chegando no canal. Sejam muito bem-vindos. Sem vocês, nada disso aqui poderia ser possível. Bom, dito isso, vamos seguir aqui com o nosso tutorial. Após o efeito de remoção de plano de fundo ser concluído, vamos para a próxima etapa agora. Agora chegou o momento de adicionar aqui um elemento para passar por trás da imagem da moça. Então vou clicar aqui em adicionar camada. E para esta minha edição eu selecionei o elemento aqui da logotipo do CapCut. Você pode colocar o elemento que você quiser aí na sua edição. Você vai poder baixar alguma imagem em PNG aí do Google e está animando o seu vídeo. Como você pode ter notado, assim que eu adiciono uma nova camada, esta imagem fica sobre outra imagem. E a gente vai resolver isso agora clicando aqui em camada. E em seguida vamos clicar aqui em número 1. E a logotipo do CapCut irá para trás da imagem que a gente removeu o fundo, lembra lá no começo. Ainda com a logotipo do CapCut selecionado, eu vou estar clicando onde está escrito básico. Será através dessa função que eu vou retirar o logotipo de cena. Então eu vou deslizar meu dedo aqui para a direita no eixo X, fazendo a numeração ficar negativa. Você pode ver que ficou menos 705. Vou arrastar um pouquinho a agulha de reprodução e adicionar um keyframe aqui no começo. E vou novamente arrastar um pouquinho mais a agulha de reprodução e adicionar um novo keyframe aqui no meio do vídeo. E neste segundo keyframe vou começar a deslizar meu dedo para a esquerda no eixo X para fazer o logotipo passar por trás da moça na imagem.
E lembra que antes a numeração ficou negativa em 705? Pois bem, agora a gente vai inverter isso, a gente vai deixar positivo fazendo a numeração agora em ordem crescente. Basta continuar deslizando o dedo aqui até fazer a logotipo do CapCut sair de cena. Se eu quisesse deixar aqui a numeração positiva em 705, eu poderia, mas eu vou deslizar um pouquinho mais até 764. Agora eu vou clicar aqui na opção de gráfico para adicionar uma movimentação mais suave nessa animação. Vou testar essa opção de saída lenta. Bom, não gostei. Vou selecionar a saída lenta 2. Bom, essa já achei mais interessante. Pronto. E basicamente a nossa animação está concluída. Agora basta eu só exportar o vídeo. Você pode estar fazendo aí o passo a passo que também você vai conseguir. Se você abusar da sua criatividade, você pode fazer animações incríveis que as pessoas vão pensar que você fez a edição dos seus vídeos através de um software de computador, quando na realidade você usou apenas o seu celular e a sua criatividade. Agora vou estar ensinando o efeito de texto por trás da pessoa, que também foi um pedido dessa nossa inscrita. Vamos lá! Vou iniciar um novo projeto e vou abrir aqui a galeria de fotos e vídeos do meu celular e buscar uma imagem que eu vou estar usando aqui para esse nosso tutorial. E esta imagem que eu estou procurando aqui, eu também baixei lá no site do Pexels. Esse site é muito seguro, você pode baixar vídeos, fotos, músicas, efeitos sonoros sem direitos autorais e sem correr nenhum risco. Pronto, agora o próximo passo é clicar em texto. E em seguida clicar em adicionar texto. Na sua edição aí você vai digitar o texto que você quiser que apareça no seu vídeo. No meu caso aqui eu vou digitar a palavra cidade, pois lá no fundo do vídeo tem cidade aparecendo, então tem relação. Você também vai poder personalizar esse texto que você adicionar na sua edição. No caso da minha edição eu acrescentei uma sombra no texto e vou procurar um outro tipo de fonte aqui que me agrade mais. Eu vou testar aqui essa aqui, não gostei, deixa eu procurar uma outra aqui que mais me agrade. Acho que eu vou ficar com essa daqui mesmo. Gostei mais dessa. Quando você estiver editando o seu vídeo, você vai ver o melhor posicionamento de texto e quando ele vai se iniciar e terminar. No caso desta minha edição, eu vou estar ampliando um pouquinho o texto e vou deixar ele aqui mesmo bem centralizado no meio do vídeo. Recomendo demais também você aplicar uma animação. No caso aqui eu vou aplicar uma animação que já vem pré-definida pelo CapCut, mas você também pode usar os keyframes para fazer a sua animação de texto. Aqui no menu de animação de texto, eu estou procurando uma animação que mais me agrade. Eu vou estar colocando algumas aqui e vendo qual mais se adequada a esse tipo de vídeo que eu estou editando. E lembre-se que sempre que você colocar uma animação de entrada, você também coloca uma animação de saída para a sua edição ficar mais profissional. Eu vou dar um exemplo aqui selecionando esta animação de desfoque para a esquerda. Você viu que o texto veio desfocado para a esquerda? Ou seja, agora eu tenho que escolher uma animação de saída que este mesmo efeito ou ele seja saindo para a esquerda ou para a direita. A animação de texto, nesse meu caso aqui, também poderia ser feita para cima. Já para baixo não seria muito legal, pois o corpo da mulher iria cobrir toda a animação do texto saindo de cena. Já que neste meu vídeo o texto se iniciou pela esquerda, então também vou fazer ele saindo pela esquerda. Mas isso não é uma regra, você faz se você quiser. Aqui eu estou editando ao meu modo e mostrando para você o resultado de como ficaria. E neste processo aqui de escolha de animação de saída de texto, eu acabei mudando de ideia e selecionando um novo tipo de saída de texto, que vai ser esse aqui, ó. O desfoque para a esquerda, que combina bem mais com o desfoque de entrada que eu coloquei anteriormente. E ficou exatamente como eu gostaria. Agora basta clicar no Vzinho para confirmar a minha escolha e pronto. Para dar um toque final aqui nesse texto, eu vou estar levando ele até o final do vídeo. Desse jeito aqui, eu vou apertar um play para você ver como que vai aparecer a animação. Mas como eu disse anteriormente, você seleciona onde o texto vai aparecer, fica a seu critério. Você deve estar se perguntando, mas o texto está na frente da moça? Sim, exatamente. E vai ser aqui que a gente vai dar um jeito nisso, clicando em exportar o vídeo. Você reparou que esse processo é um pouco diferente do processo para acrescentar um elemento atrás da pessoa? Quando é casos de texto, você primeiro tem que acrescentar o texto e exportar o vídeo. E agora vou começar um novo projeto. E neste novo projeto, eu tenho que escolher o vídeo que eu acabei de exportar, que é aquele vídeo onde o texto aparece cobrindo o corpo da mulher. Você pode observar que é o mesmo vídeo, que o texto ainda está cobrindo o corpo da mulher. O processo agora é bem simples, clicar em camada, adicionar camada, e vou ter que procurar pelo vídeo original onde não aparece texto nenhum, onde eu não fiz nenhuma edição.
ou seja, eu vou ter que procurar o mesmo vídeo dessa mulher para colocar aqui na camada. Eu quero que você preste muita atenção aqui, pois como você pode ter percebido, o processo para fazer um elemento aparecer atrás de uma pessoa é diferente de fazer um texto aparecer atrás da pessoa. E você absorvendo esta informação e lembrando disso no seu próximo processo de edição, você vai ver como vai ficar bem mais fácil. Agora que eu localizei a imagem original da moça, eu vou adicionar ela sobre a outra imagem e vou fazer o efeito pinça para encaixar corretamente. Com esta imagem que eu acabei de acrescentar aqui no projeto, eu vou procurar uma opção aqui embaixo onde está escrito recortar. E após isso, eu vou estar selecionando onde está escrito remover fundo. A gente vai remover o fundo dessa segunda camada que a gente acrescentou aqui. E com a imagem de fundo já retirada, eu vou clicar agora aqui no Vzinho para confirmar. E feito isso, está terminado o processo de acrescentar texto atrás da pessoa. Vou mostrar para você como ficou o resultado aqui. E ficou muito legal, bem interessante o processo. Basta clicar em exportar o vídeo e pronto. Aos poucos você está evoluindo a sua edição de vídeo. E isso é algo realmente bom. Hoje você aprendeu a fazer efeitos de textos e elementos aparecendo atrás de pessoas. Mas quero ressaltar aqui que este efeito não se limita apenas a elementos e textos. Você também pode adicionar foto e vídeo. Espero que tenha ficado de fácil entendimento tudo que eu mostrei hoje. Nos vemos nos próximos tutoriais.